agora, que são os moradores de São José dos Pinhais que vivem próximos à Praça do Pedágio. O pessoal está tendo que pagar para fazer coisas simples, como, por exemplo, vai trabalhar, paga pedágio. Vai no mercado, paga pedágio. Vai ser atendido ali na unidade de saúde, paga pedágio. Então a Beatriz Frenner foi ouvir esses moradores. O pessoal está pagando uma taxa, Beatriz, de R$ 22,00 toda vez que passa pela praça. Ou seja, está pagando o mesmo preço que qualquer outro motorista paga para circular ali nos finais de semana. Eu sei que você preparou uma reportagem que vai explicar em detalhes isso tudo, não é? Exatamente, Matheus Furlan. O pessoal está pagando pela taxa, que é o mesmo valor que as pessoas que saem de Curitiba pagam para se deslocar, por exemplo, até Paranaguá, que é uma distância muito maior. E nesse caso não é passeio. A gente está falando de pessoas que moram na área rural e estão tendo que pagar para ir numa unidade de saúde, para ir no mercado, para ir na farmácia, como você explicou. Eles não têm acesso a isso onde eles moram e eles são aí habitantes da cidade de São José dos Pinhais. Acontece que o pedágio acaba dividindo a área rural do município da região ali urbana. E esses moradores da cidade, São José dos Pinhais, estão tendo que pagar para poder utilizar esses serviços que ficam na região central da cidade. A reportagem traz aí detalhes, depoimentos de moradores. E daqui a pouquinho a gente vem ao vivo mais uma vez aqui para conversar com o procurador do município, que vai explicar como as ações na justiça podem reverter essa situação. Tem, então, sim, já uma tratativa judicial, porque na conversa a concessionária não está cedendo. Vamos ver o que os moradores falaram agora nessa reportagem completa aqui no Balanço Geral. Há 6 meses, seu Jeremias precisou passar por uma cirurgia na perna. Um acidente enquanto ele cortava a grama causou uma fratura grave. A vida simples no campo se tornou mais difícil nas últimas semanas. Esse papel que seu Jeremias segura na mão é o comprovante do pedágio. Para sair de casa e ir até a fisioterapia, ele precisa pagar a taxa. O senhor, então, não está fazendo as sessões de fisioterapia que foram recomendadas pelo médico, porque não tem como ir para a cidade? Não tem, a gente pesa para a gente no bolso, né? A gente salariado, a gente não ganha lá grande coisa, né? Daí vai ficar uma coisa pela outra, se for para lá não tem condições de pagar. Não só o seu Jeremias. Ao acessar essas estradas pela rodovia, encontramos várias casas, famílias. Todos moradores da região do Alto da Serra, que reúne várias comunidades ao longo da BR-277 em São José dos Pinhais. Todos ficaram presos desde que o novo pedágio começou a operar. Nós temos muitos casos de moradores aqui que trabalham fora e ganham salário mínimo. Imagina, se tira o salário mínimo e se ele não sair final de semana, com 22 passagens que ele gastou R$ 1.000 de pedágio. Nós somos produtores rurais, né? Para a gente comprar ração para os animais, a gente paga pedágio para ir, paga pedágio para voltar, estragou o trator, estragou o equipamento, paga pedágio para ir, paga para voltar, fica tudo inviável, tudo inviável. Quando a outra concessionária operava aqui, os moradores tinham passe livre pelas cancelas. Não pagavam, já que as viagens eram sempre dentro do mesmo município. Todas as casas pertencem à área de São José dos Pinhais. Agora, todo mundo paga para dirigir dentro da própria cidade. Esse dinheiro que fica no pedágio faz falta para muitos moradores. Alguns largaram o emprego na cidade porque não tinha como pagar todos os dias para passar pelas cancelas. As mãos sujas de graxa revelam a vida simples de quem mora aqui. O Sérgio é mecânico, já precisou cortar gastos em casa para pagar o pedágio. Ele precisa disso para continuar trabalhando. Todo dia eu vou para a cidade. É raro o dia que eu não vou, tá? E existe ocasiões, por exemplo, que eu vou 2 vezes. Eu tenho que ir lá buscar peça, tenho que voltar. Eu aumentei a minha despesa, só eu, em R$ 1.000 por mês. Vamos imaginar que acabe o gás num dia aí. E eu tenho que subir lá em cima só para pegar um bujão de gás. Eu vou pagar 50% em cima do valor do bujão de gás. Porque o bujão de gás custa R$ 100, eu vou gastar mais 50 de pedágio praticamente, então eu vou gastar R$ 150 para ter um bujão de gás em casa. Ele e a Rafaela têm um filho pequeno, de 9 meses. Ir com o bebê até o posto de saúde na cidade se tornou luxo. 2 semanas atrás ele ficou doente, tive que levar 2 vezes ele no médico, né? Aí são 4 passadas. E aí eu levo o meu menino também, o mais velho, no acompanhamento que ele faz, acompanhamento visual. E aí toda segunda-feira.
Essa é a praça de pedágio mais cara do Paraná. São R$ 22,60 para os veículos de passeio. Por isso, para esses moradores, a conta é muito simples. Quase R$ 50 entre ida e volta para casa. Muitos estão deixando de ter acesso a serviços básicos, como mercado, saúde e educação. Tudo isso por conta do preço do pedágio. As famílias moram em diferentes comunidades, localizadas nessa região dos dois lados da rodovia. Até a praça de pedágio são cerca de 6 quilômetros. Até o começo do perímetro urbano de São José dos Pinhais, no bairro Borda do Campo, são mais 7. Essa praça de pedágio, ela está no local errado. A antiga administração da Ecovia, a gente já havia, os últimos 12 anos, a gente já havia sempre reclamando que uma próxima concessão, que o governo do estado e o DENIT e o DR, numa próxima licitação, que eles trocassem o local para a gente não ter o mesmo problema. Nada foi feito pelo estado e nem pelo governo federal para que isso mudasse daqui. A papelada que o Dirceu está assegurando representa todas as tentativas que os moradores fizeram para que fossem ouvidos. Tudo antes mesmo do contrato do novo pedágio ser assinado. A alegação deles de não dar isenção para os moradores é que nós não constamos no contrato. Porém, eu tenho aqui protocolado a nossa petição junto ao Ministério Público Estadual, junto ao gabinete do governador Ratinho Júnior, junto à NTT, DENIT, DR, todos os órgãos, todas as instâncias foi procurado e está aqui protocolado, que a gente informou eles da nossa existência. Porém, fomos ignorados em todas as instâncias e não constamos no contrato. Essa é a alegação deles para não conceder isenção. São centenas de famílias impedidas de ir e vir dentro da própria cidade. É uma sensação assim de abandono. Nós vamos buscar os canais administrativos, nós buscamos a justiça, nós vamos fechar a rodovia, a gente vai fazer o que for necessário. Tiram toda a possibilidade da gente ter como ir e vir, né? Fica inviável. Obrigada. Isenção! 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 Olha, eu achei muito pertinente o que disse aquele morador que fez uma comparação com a necessidade de buscar o gás. Pode deixar a imagem da Beatriz Frener aqui ao vivo, porque a gente tem o assunto continua. Só para eu concluir aqui, um minutinho, Bia. Ele fez um comparativo, mas muito dentro da nossa realidade. A gente vai sair para comprar o botijão de gás, eu pago R$ 22,00 de pedágio. Aí eu volto com o botijão de gás, eu pago mais R$ 22,00 de pedágio. São quase R$ 50,00. Quer dizer, que baita prejuízo. Beatriz Frener, atualiza para a gente o que está sendo feito para tentar trazer uma medida eficaz que vá beneficiar esse povo, Beatriz Frener. Olha, Matheus Furlan, é importante reforçar, né? A gente fala ao vivo aqui da Praça de Pedágio de São José dos Pinhais. Aqui ao meu lado, o Gustavo Lopes, que é procurador do município de São José dos Pinhais, está coordenando, então, uma ação que está tramitando na Justiça, justamente para tentar reverter isso. Antes de estender a palavra aqui para o Gustavo, eu só quero informar para vocês que nós entramos em contato com a concessionária. A EPR informou que teve aí vários momentos de diálogo com os moradores, mas que não chegou aí a um consenso. A concessionária sempre informa para os moradores que existe o DUF, que é um tipo ali de desconto na passagem para quem é usuário frequente, 5%. Quando passa para a 30ª vez que a pessoa vai passar aqui pela cancela, ela chega a pagar R$10, mas para os moradores da mesma cidade, mais uma vez a gente reforça, eles consideram que isso não é adequado, eles não são usuários frequentes, se consideram moradores, portanto, nessa realidade. E aí a concessionária diz que, como uma ação judicial foi instaurada, vai aguardar a resolução disso para poder se pronunciar e para entender de que forma vai operar. O Gustavo Lopes está coordenando, então, essa ação que ela une aí moradores tanto da Fazenda Nascente Rio Pequeno, do Recanto das Hortênsias, do Alto da Serra, do Curralinho de Cima e também da Federação Municipal das Associações de Moradores de São José dos Pinhais. A pergunta que fica, né, para a gente responder para esses moradores, Gustavo, o que pode se esperar dessa ação judicial? Qual que é o pedido que está sendo feito? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Gostaria de deixar bem claro que realmente foram feitas as tratativas. A prefeita Nina Singer participou pessoalmente da reunião com a concessionária no dia 4, agora recente,
e tendo em vista que não houve avanço nas tratativas de acordo, não restou outra alternativa senão procurar o Poder Judiciário para atender esses moradores aqui de São José dos Pinhais. A concessionária defende realmente que o DUF é a alternativa para essa contratação, para esse novo modelo de contrato de pedágio, mas nós não concordamos que o usuário frequente é equivalente ao morador de São José dos Pinhais. Nós entendemos que o usuário frequente ele é o representante comercial, é o turista de veraneio que vai e volta no final de semana, é a transportadora que atende Paranaguá ou vice-versa, os moradores de Morretes, Antonina, que fazem de fato uso frequente da praça de pedágio. Agora, esses moradores eles estão isolados, eles não têm acesso, eles não conseguem acessar serviços básicos. Por essa razão, nós entramos com uma ação civil pública questionando a intramunicipalidade da tarifa. Basicamente, em termos leigos, aqui para o cidadão poder entender, a intramunicipalidade é a impossibilidade de cobrar tarifa dentro do próprio município. O cidadão não pode, o munícipe não pode ficar isolado e ter que pagar a tarifa de pedágio para ir buscar um remédio na farmácia. Tem aí uma liminar que pode sair, né? O que essa liminar está pedindo? Qual que é o prazo de expectativa de despacho da juíza? Então, nós conversamos com a juíza na sexta-feira, nós conversamos com a magistrada, a IPR também foi recebida pela magistrada e a magistrada despachou intimando todas as partes para serem ouvidas no prazo de 72 horas. Estado, União, Agência Nacional de Transporte Terrestre e também as associações dos moradores foram intimados. Após a oitiva inicial dessas pessoas, desses envolvidos, haverá uma decisão liminar. Acredito que nos próximos 10 dias haveremos um posicionamento inicial do Poder Judiciário. É claro que tudo vai depender da decisão da juíza, a gente não tem como antecipar, mas qual que é a expectativa de vocês diante de um precedente, né? Quando era outra concessionária atuando aqui, os moradores conquistaram na justiça essa isenção. Existe a possibilidade, a expectativa de que isso se repita e que realmente todos esses pedidos que a gente trouxe na reportagem sejam atendidos? Sim, a expectativa é boa. Existe um precedente, o Supremo Tribunal Federal tem discutido a intramunicipalidade, o tema ainda não está superado, mas há já decisões do ministro Barroso e da ministra Carmen Lúcia no sentido de quando não há alternativas de acesso para os moradores locais, sim, a tarifa deve ser isentada. Então a expectativa é positiva. Certo, Gustavo, desculpa te interromper. Obrigada pelas informações ao vivo com a gente, aqui direto da Praça de Pedágio de São José dos Pinhais, porque a gente buscou os moradores e vamos buscar essas alternativas, essas respostas, até que elas se esgotem na justiça também, né, Matheus Furlan? É um direito, do cidadão poder ir e vir dentro da própria cidade. A gente imagina, no mínimo, que o próprio morador de São José dos Pinhais não tenha que pagar para poder acessar serviços tão básicos como saúde, educação, o próprio mercado, fazer as compras, o dia a dia. Não dá para pagar pelo pedágio todos os dias. Essa conta do botijão de gás ficou bem exemplar ali para a gente entender, né? Acabou o gás em casa, tem que buscar na cidade, mas R$50 fica na praça de pedágio. Não dá para quem é assalariado. A gente está falando de mecânicos, de jardineiros, de pessoas muito simples. E mesmo que não fossem, independente da condição financeira, é um direito e está sendo buscado, então, na justiça. A gente vai trazer a resposta. A expectativa é que essa liminar já traga a isenção para os moradores, não como usuários frequentes, mas como uma isenção para quem vive dentro do município. Matheus Furlan. Obrigado, Beatriz. Agradeço o Gustavo aí também pela atenção dele, o tempo dele. Olha, a pessoa que tem o poder da caneta na mão, que determina, que dá assinatura, essa pessoa tem que ser, no mínimo, um pouco mais sensível com a realidade de quem vive ali. Mas espera um pouquinho, vai fazer uma alteração da concessão e quais serão os impactos negativos para quem vive ali? O impacto positivo a gente já sabe, é uma celeridade em sistema de resgate, rodovia melhor pavimentada, sinalizada, isso é o que prevê o contrato. Mas isso é obrigação de quem está na ação da concessão. Agora, e o pobre trabalhador? Vai tirar dinheiro da onde? Vai fazer mágica e fazer brotar R$22 cada vez que ele entra no carro para poder atravessar? Não dá. Então quem tem o poder da caneta tem que fazer uma revisão imediata, fazer uma análise e cobrar de uma perspectiva inteligente, mais ágil, o que a gente traz de benefício para quem está ali e o que isso vai impactar de negativo. Então a gente tem que mudar o processo, não dá para aceitar. Então a gente não vai aceitar, simples assim, porque não pode se criar algo que venha trazer problema
para as pessoas. Jamais. Não é assim que se governa, não é assim que se apresenta de maneira inteligente soluções para resolver um lado. Resolve um lado arrecadando, resolve um lado melhorando em partes algumas questões, mas prejudica o povo de jeito nenhum. Olha, a gente vai continuar nessa história, a gente vai continuar trabalhando no que jornalisticamente nós, do Balanço Geral, formos capacitados para resolver, a gente vai atrás, porque a gente muda a opinião pública através da educação, através da informação, através do conhecimento. E é isso que o nosso jornalismo faz, é mostrar para você que você tem voz, que você tem poder, que você pode cobrar pelos seus direitos, tá bom? Me dá as mensagens aqui, olha o Álvaro, o que ele escreveu. Por que não instalaram esse pedágio em regiões onde não tem moradia, perto da serra, sei lá? Mas tem que arrecadar, né? Perigoso alegar que se liberar vai virar festa. Olha que mensagem muito, mas muito bem observada do Álvaro. Obrigado, viu, Álvaro, pela sua participação. Olha só, Irene, isenção do pagamento do pedágio. Moradores comem ou pagam pedágio. Meu Deus do céu, gente. Obrigado, Irene. Obrigado pela sua mensagem. Tem mais aqui, Borigo? Vai colocando para mim, por favor, para a gente poder atualizar o que pensa o povo. Tá, deixa eu olhar no WhatsApp nosso aqui. Vamos lá, vamos ver o que o pessoal está escrevendo. Olha, Brasil real absurdo. Isso é roubo. A propaganda não consegue esconder realidade. Na propaganda, o Paraná é uma maravilha. KKKKK. Escreveu aqui a mensagem pra gente. Engraçado que conta de luz, água chega até eles. Agora, direito fica onde? Né? Os impostos, os tributos. Fica comigo, essa história não vai acabar assim. A gente vai atrás. Nós vamos lutar para benefício do povo, do coletivo, das pessoas que acreditam que tudo é possível.